ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a cooperação inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo ao Mestre Jesus amparo e luz para todos os corações. Meus queridos irmãos, neste sábado vamos ter o nosso querido companheiro, nosso diretor, Jorge Cerqueira, que vai dar continuidade ao seu curso neste semestre. Ele está trabalhando a parte de filosofia espírita e ele vai desenvolver esse novo modelo mental que, na verdade, o Espiritismo nos oferece, é um novo modelo mental. E dentro dessa linha, ele vai trabalhar consciência e eficiência. O Jorge Cerqueira, ele é uma pessoa muito habilitada, né? Um conhecedor profundo da doutrina, além de ter muitas habilidades na área da gestão, da administração. Ele hoje é o presidente do Lar Fabiano de Cristo, né? Então ele conhece muito essa questão de eficiência, trabalha muito com isso, e ao lado disso a questão da consciência associada à ideia da responsabilidade. Portanto, é como sempre uma palestra de altíssimo padrão, e as pessoas estão convidadas. Começa às 3 horas da tarde, vai até às 5. Na verdade, é aquele velho modelo do Lar Fabiano, do Instituto Cultura Espírita, que foi inaugurado pelo nome de Olinda Amorim. Ou seja, há uma apresentação do expositor, há um pequeno intervalo e depois as pessoas retornam para o debate, né? Pode perguntar, pode esclarecer, pode discordar, enfim, é uma tribuna muito, muito democrática, fica à disposição das pessoas. Mas no sábado a nossa atividade começa de manhã cedo. O nosso Silvio Cruz Portugal, nosso conselheiro, ele apresenta um curso a partir das 9 horas até o meio-dia. São 2 cursos, na verdade. Um é sobre mediunidade, não é desenvolvimento mediúnico, é estudar a mediunidade. E outro é sobre doutrina espírita, que é um curso de fundamentação, um curso básico, até para que as pessoas possam acompanhar melhor os outros trabalhos desenvolvidos pelo Instituto. Ainda aos sábados, o nosso companheiro Altamiro Rocha, também nosso conselheiro, samireano, né, co-idealista, ele apresenta o Esperanto, que a gente valoriza muito no nosso Instituto. Inclusive, a nossa revista tem sempre uma página em Esperanto, que é a tradução do artigo principal, do artigo central, que é o nosso muito querido Saulo Vanderlei, que faz a tradução magistral e fica lá à disposição dos nossos irmãos na revista Cultura Espírita. O Altamiro apresenta o Esperanto Básico 1 e 2 em turmas que vão do meio-dia a 1h30, lá no nosso Instituto. E como este é o nosso terceiro sábado, nós vamos ter o nosso querido companheiro, Dr. José Henrique Rubim, que vem lá de Friburgo, né, para apresentar o pensamento de Joana de Ângeles. E apresenta isso com muito conhecimento. Ele é um médico, é um terapeuta, né? E além disso é um espírita de escola, né? Um trabalhador do bem maravilhoso. O Dr. Jorge André, que é o nosso presidente de honra, faz as honras da casa e, na verdade, ele coordena os estudos que são apresentados aos terceiros e quartos sábados. Nesse terceiro sábado, o Dr. José Henrique Rubim. No quarto sábado, a doutora Luzia Matias. Na verdade, esse é também um trabalho de alta categoria, de alto nível, que nós apresentamos no nosso Instituto. E às 3 horas
entra o nosso querido Jorge Cerqueira, como já falamos, com esse novo modelo mental que a doutrina espírita oferece, trabalhando consciência e eficiência, né? Então esse é o nosso trabalho deste sábado, para o qual todos nós estamos convidados. O Assaruí traz para nós sempre também uma biografia, né? E dessa vez, pelo que eu estou vendo, é um cientista importante, né? Que ajudou muito depois da codificação. Ele acho que não acreditava muito inicialmente, né? Mas depois ele trouxe uma contribuição muito boa. Por favor, Assaruí. Aliás, o padrão, não só do nosso homenageado de hoje, Paul Gibier, ele era francês, mas o padrão era também a mesma coisa, todos os demais cientistas, filósofos, pensadores que participaram daquela primeira alavancagem do movimento espírita na Europa, eles foram levados até a doutrina pelo ceticismo, né? Não acreditavam, não aceitavam, e foi exatamente no envolvimento que eles tiveram que vieram as provas, as condições tão irrefutáveis que homens preparados e inteligentes como eles eram não tiveram outro recurso a não ser entender e procurar evoluir. O próprio Kardec, né? Diante do fenômeno da tipologia, inicialmente havia até uma certa descrença. Ele foi nas primeiras reuniões com o objetivo de desmascarar. Né? Isso mesmo. Bom, o Dr. Paul Gibier, ele é um dos sábios pesquisadores da fenomenologia espírita no século XIX. Né? Ele era membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, né? E foi médico, diretor do Laboratório de Patologia Experimental e Comparada do Museu de História Natural de Paris. E tem um detalhe, ele foi o aluno predileto de Louis Pasteur. Isso aí. Ele foi ex-interno de vários hospitais em Paris, né, e condecorado pela Faculdade de Medicina de Paris pela apresentação de tese sobre a raiva, incumbido pelo governo francês de estudar na França e no exterior várias epidemias de cólera morbo. Então, esse era o perfil do Dr. Paul Gibier. Ele era uma pessoa qualificada. Ele um dos valores, né, o espírito do espiritismo, né, reside exatamente na quantidade de homens de grande valor intelectual que na metade, né, do século XIX se envolveram no espiritismo e explicaram, né? O Paul Gibier foi um dos que procurou de muitas e todas as formas fazer pesquisas da fenomenologia espírita e explicá-la, né? É verdade. Já ele é curioso, ele teve também uma parte, né? Aliás, ele foi o final, né, da vida dele. Ele foi para os Estados Unidos, ele foi convidado para ser diretor do Instituto Pasteur de Nova York, né? E como também membro da Academia de Ciências de Nova York. Ele recebeu a comenda de Cavaleiro da Legião de Honra nos Estados Unidos. Bom, ele foi de uma vida extremamente curta, porque ele desencarnou com 49 anos. E ele desencarnou não por doença nem nada. Ele teve um acidente de cavalo, o cavalo se espantou num determinado dia lá que ele estava andando. Aliás, o cavalo era uma forma ainda, na época dele, ainda bastante tradicional de locomoção, né? Isso. E do tombo que ele levou do cavalo, ele teve sequelas. A biografia dele não é muito explícita sobre qual foi exatamente o trauma que ele sofreu, mas ele desencarnou em consequência dessa queda, aos 49 anos. A vida dele foi curta, mas ela foi extremamente enlaçada por realizações, por estudos, por competências, né? Por uma série de fatores. Ele tinha a confiança absoluta de Louis Pasteur. Portanto, por essa confiança, por essa similaridade de interesses e de vontades, ele tinha exatamente a profissão de médico dele era voltada para os estudos da cólera
e para os estudos microbiológicos. Os micróbios faziam parte da fascinação de Paul Gibier. E por volta então de 1899, 98, ele já estava nos Estados Unidos, ele já estava desenvolvendo atividades lá, e não foi por acaso, né, porque a gente sabe que isso não existe, que ele foi parar nos Estados Unidos. Ele foi para lá porque lá ele iniciou também, a partir do Instituto Pasteur que ele criou em Nova York, ele iniciou nas universidades americanas um intenso estudo a respeito da fenomenologia, que eles não chamavam ainda na época de espírita. Eles diziam, eles atribuíam os nomes mais assim esquisitos, como por exemplo sobrenatural, né? Até que depois foi criado o termo parapsicológico, e até que então finalmente o espiritismo assumiu com o seu conhecimento, com as suas bases científicas, filosóficas e religiosas, essas questões. Ele frequentemente estava incluído, né, nas questões e nas discussões entre os homens corajosos que não temem arriscar a sua reputação em futuro. Essa era outra característica, César, dos sábios daquela época, porque eles corriam um risco de receberem o descrédito, a humilhação, o desprezo dos seus colegas das escolas científicas, devido ao fato deles justificarem e explicarem os fenômenos paranormais. Agora, como eles conseguiam fazer isso de uma maneira tão inteligente, tão bem baseada, tão bem colocada, que ficavam os seus detratores, os seus críticos, ficavam muitas vezes sem saber o que fazer, porque ele acabou sofrendo por causa disso. Todos eles, né? Nós temos exemplos clássicos de William Crookes, que ficou apartado, né, no movimento científico da Inglaterra, por causa das experiências de fenômenos físicos, como Kate King e por aí afora, né? Ele não deixou muita coisa escrita não, mas ele escreveu livros importantíssimos que até hoje merecem leitura, né? São lidos e são pesquisados, né? Foi muito interessante na introdução de um dos livros dele, que ele colocou o seguinte assim, aliás foi no primeiro livro que ele escreveu, ele disse assim: declaramos a viva voz que ao começar estas pesquisas tínhamos a íntima convicção de que nos encontrávamos em face de uma colossal mistificação que precisava ser descoberta. E levamos muito tempo para nos desfazermos dessa ideia. Então ele já começou o livro dizendo o seu credo, né? Esse foi Paul Gibier, César, com 49 anos desencarnado na cidade de Nova York, embora fosse francês e lá tivesse construído todo o seu valor. Paul Gibier trabalhou muito com aquela visão da escrita direta, né? Escrevia numa lousa, numa pedra, né? O Nardósia. Isso. Esse livro dele, Análise das Coisas, né, é um livro importante que nós recomendamos. A leitura é importante até hoje, né? Até hoje, ele é editado pela FEB. Interessante que ele desencarna justamente na época que o Dr. Bezerra também desencarnou. Em 1900. Então é um espírito luminoso e que, por certo, veio ajudar o processo todo da chegada da doutrina espírita para a nossa humanidade. Que Jesus abençoe Paul Gibier. Vamos então fazer o nosso breve intervalo, quando daqui a pouco nossa amiga a Natasha McKenna estará aí encantando os nossos ouvintes com a sua voz maravilhosa, e logo a seguir retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Música e Evangelho. A caridade sem obras é morta. Fora da caridade não há salvação. Há tempos, as assertivas povoam as mentes humanas
preenchendo de forma singular as lacunas das percepções humanas. Aqui estamos pelo propósito divino que nos direciona ao caminho do bem, do amor e da paz. O mundo todo será feliz quando de fato compreender essa verdade. No Evangelho, encontramos a essência da sabedoria da vida. A nossa existência aqui é educandário para cada um de nós. Evoluímos à medida que vamos nos entregando à prática desses ensinos. É forçoso, no entanto, lermos, compreendermos, estudarmos, vivenciarmos e compartilharmos o Evangelho. O Evangelho é o livro da vida feliz. Vida compreendida em seu sentido mais amplo. A música e o Evangelho, quando imbuídos do sentimento celestial de paz e harmonia, é canal que nos liga à inteligência superior de irmãos abnegados que ao nosso lado se encontram para nos apontar o caminho no qual encontraremos de braços abertos o Mestre a nos receber na sensação sublime do dever cumprido. Dediquemos algumas horas diárias para ler uma página do Evangelho. A resposta para muitas aflições humanas estão lá contidas. Tenhamos fé em Deus e na sua suprema misericórdia, que jamais nos desampara. Quietemos nossas almas e deixemo-nos levar pelos ensinos do meigo amigo Jesus, que está sempre disposto a nos auxiliar. Ler o Evangelho é o primeiro passo. Tentar praticá-lo é o primeiro salto. Não estamos na doutrina espírita para nos sobrepormos às outras correntes. Aqui estamos para colaborar na difusão e expansão do bem. Façamos a nossa parte. O Evangelho do Cristo é a cartilha do amor à natureza, o culto ao bom e ao belo, a prática do verdadeiro amor e a porta real da felicidade. Um dia ainda nos encontraremos e nos reencontraremos felizes na esfera maior, no prosseguimento da eternidade da vida ao lado de Jesus. Espíritas, comecemos o mais rápido possível a caminhar pelas pegadas do Mestre. Querido amigo ouvinte, você pode acompanhar os nossos programas gravados, mandar dúvidas, sugestões, se comunicar conosco através dos seguintes endereços eletrônicos. Tome nota: www.clubedearte.org.br ou então através do portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, agradecendo a sua audiência. E na sequência ficaremos na companhia do prezado amigo Geraldo Cardoso e a internet do bem. Muita luz, muita paz e muita música e evangelho aos seus corações. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Meus amigos, mais uma vez, a ciência nos remete a Deus. O telescópio Hubble está localizado fora de nossa atmosfera, orbitando em torno da Terra a 593 quilômetros acima do nível do mar, com um período orbital de cerca de 96 a 97 minutos a uma velocidade de 28.000 quilômetros por hora. Recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble e foi colocado em órbita em 24 de abril de 1990. Ele pesa cerca de 11.000 quilogramas, tem forma cilíndrica, possui pouco mais de 13 metros de comprimento e 4 metros de diâmetro. Este telescópio pode obter imagens do cosmos com uma resolução de 0,1 segundo de arco, o que, para os especialistas, representa uma excelente performance. Constantemente, envia fotografias de outros planetas, galáxias e demais maravilhas que povoam o espaço sideral, bem como da própria Estação Espacial Internacional. Observando tais imagens, podemos entender o porquê dos nomes dados às nebulosas, galáxias e constelações em geral. Elas guardam grande semelhança com a forma dos objetos que lhes deram esses nomes. Assim temos as nebulosas da formiga, do esquimó, do olho de gato, da ampulheta, do cone, do cisne, trífida, águia, anel, roseta. Vislumbramos a Via Láctea. Que maravilha a nossa galáxia! Observando as imagens colhidas do espaço imensurável, podemos constatar a sua imensidão, ter uma noção mais aproximada da magnitude desse espaço, bem como uma ideia menos abstrata do significado do que seja o infinito. Mais ainda, podemos constatar a fragilidade da nossa pequenina e abençoada Terra, um simples ponto flutuante no espaço quando comparado a outros astros de maior grandeza. O Hubble, como outras maravilhosas conquistas da ciência, nos aproxima de Deus, porque nos permite avaliar melhor a magnitude do Criador, cuja obra, até onde pôde ser reconhecida pelo homem, já mostra como rastro esse precioso turbilhão de estrelas. Descortinando o universo, o Hubble nos faculta observar as órbitas dos planetas e seus satélites. Podemos ver que o nosso planeta quase desaparece quando comparado ao nosso Sol, e este torna-se inexpressivo quando comparado a Antares e a outros astros de magnitude semelhante. As palavras nos fogem quando descobrimos essas monumentais fotos, verdadeiro festival de cores e luz. A nebulosa da Águia, ou M16, que se encontra na constelação da Serpente, é como uma janela aberta no meio de uma noite estrelada. Ao centro dessa suposta janela, muitas formações de estrelas jovens criam um maravilhoso espetáculo de emissões gasosas. Estas imagens são realmente fascinantes, profundamente comoventes e até mesmo deslumbrantes. O Hubble nos revela o majestoso universo, que até então podia ser visto apenas com auxílio de poderosos telescópios. Tais imagens estavam, até então, ao alcance somente dos astrônomos. Esperamos que elas despertem em outrem as mesmas sensações que nos causam, que esclareçam e ajudem a humanidade a se aproximar de Deus,
por intermédio desta e outras revelações da ciência. Somos tão pequeninos perante todo esse turbilhão que na transição para a regeneração já não há lugar para o sabe com quem está falando. E eu me permito perguntar: nossos problemas são realmente problemas? As coisas pelas quais discutimos e até brigamos são realmente importantes? O que é mais importante? Provar que se está com a razão ou procurar ser feliz? Pense nisso e viva melhor. Meus amigos, as mensagens aqui divulgadas estão à disposição do público em duas modalidades: apenas em áudio, inserida no contexto deste programa, juntamente com as demais matérias que compõem a edição do dia considerado. Para ouvi-la, basta acessar o portal do ICEB, portaliseb.org.br, ou a página do Clube de Arte, clubedearte.org.br. Estão ainda como slides, que podem ser visualizados e baixados do portal do ICEB. Para isso, na margem esquerda da página encontra-se o menu completo. Clique na opção Internet do Bem. Ali estão todos os PPS apresentados desde a inauguração deste bloco. Gratos pela gentil atenção, aqui nos despedimos com votos de uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Olá, meus amigos, aqui estamos retornando pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, e como sempre contando com o apoio inestimável do nosso querido companheiro, amigo, irmão, conselheiro do Instituto Cultura Espírita, nosso voluntário há muitos anos, que cuida do som lá no Instituto e cuida do som aqui no seu gabinete, né? Nós estamos nos preparando para agora ouvirmos esta parte, onde a nossa ouvinte Sônia Garcia da Silva nos lança algumas perguntas, né, que o Assari, como sempre, responde. Mas a Sônia Garcia é de Copacabana, ela nos mandou as seguintes perguntas. Costumamos agradecer a Deus pelas coisas boas que nos acontecem e nas horas amargas dizemos que é a vontade de Deus. Na infância diziam-me que Deus estava no céu. Como podemos entender essa presença tão ativa de Deus em nossas vidas? Afinal, onde é que Ele está? Sônia. Selecionar as perguntas que nos chegam aqui é um trabalho assim bastante estimulante, porque são dúvidas, são questões colocadas que demonstram claramente a importância e a necessidade do esclarecimento, e o nosso programa se propõe, evidentemente, como foco principal a isso, né? Eu vou contar uma historinha para você. Certa vez um teólogo, ele teve essa mesma dúvida que você, e ele decidiu sair pelo mundo tentando encontrar a resposta. Muitas vezes, né, Sônia, as pessoas saem pelo mundo tentando encontrar as respostas que certamente não estão no mundo e sim dentro delas. Então, mas ele fez isso, ele saiu andando pelo mundo. Depois de muitas andanças, ele chegou até um humilde agricultor em um lugarejo afastado, fazendo a mesma angustiante pergunta: o senhor sabe me dizer onde Deus está?
O lavrador, olhando bem fundo nos olhos desse teólogo, ele respondeu: olha só, Sônia, a resposta que o lavrador deu. E o senhor saberia me dizer onde ele não está? O teólogo então ficou sem ter porque a uma pergunta foi feita uma outra pergunta, e as duas perguntas são de extrema contradição diante da dúvida de quem não consegue encontrar respostas, né? Acontece o seguinte: você se lembra, Sônia, que há uma orientação nos evangelhos a respeito dessa questão, né? Então o lavrador, continuando, né, ele olhou bem fundo nos olhos do seu inquiridor, do teólogo, né, e continuou: que Jesus nos ensinou: a casa de meu pai tem muitas moradas. Então, se entendemos que a casa do pai é o universo e as galáxias e os planetas são as moradas, não é difícil concluir que Deus está em toda parte, presidindo toda a sua criação. Deus está em nós. Essa foi a resposta. Na verdade, Deus está em nós, assim como todas as respostas também estão em nós. Nós as encontramos sempre no nosso coração. Então, Sônia, você tenha a convicção de que a energia suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, por sua própria natureza, por sua própria essência, é Deus, e Ele consegue estar em todas as partes, em todas elas, sem exceção, porque é exatamente essa presença que nos faz importantes, que nos faz maiores, que nos faz com que sejamos o sal da terra. E é interessante, né, que acho que esse verbo estar geralmente não é o melhor verbo para isso, que dá uma ideia de transitoriedade, né? Mas o melhor talvez seja ser. Deus é em nós. Deus é e é integralmente em todos os pontos do universo. A gente não imagina que há um pedaço de Deus dentro de mim, um outro pedaço de Deus diferente dentro do outro. Deus não se reparte, né? Deus é indiviso, quer dizer, é a essência da individualidade, é uno. Então não há um pedaço de Deus dentro de cada coisa, mas Deus é integralmente em todo o universo, né? Então essa é a nossa visão, né? E a presença de Deus, inclusive, em cada coisa do universo, em cada ponto, né? Seja no reino mineral, vegetal, animal, reino dos homens, né? Ele também configura um poder de atrair. Todas as coisas são atraídas para Deus, né? Por causa da sua própria presença. Isso nos leva também à ideia da evolução. Se Deus é a perfeição absoluta, tudo está sendo atraído para a perfeição. Quando chegamos no reino humano, nós já, além da questão da matéria, né, da energia, nós entramos no mundo moral. E essa perfeição também passa pelas questões de ordem moral, naturalmente. É verdade. Daí essa questão de que Deus é. Bem, essa é uma pergunta importante, interessante. Ela tomou o nosso tempo. Tomou o nosso tempo, e nós vamos encerrando agora e retornamos logo em seguida, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita. Ainda há pouco ouvimos nosso querido Geraldo Cardoso, né, que apresentou, como sempre, de maneira magistral, a internet do bem. E nós aqui estamos para esse último bloco do nosso programa, lembrando que tudo que a gente faz aqui está saindo
no www.portaliseb.org.br, inclusive pela nossa TV ICEB, www.tviceb.com. Todas as nossas palestras no Instituto Cultura Espírita, os nossos programas estão no portal, estão na nossa TV ICEB, ficam lá durante vários meses à disposição dos estudiosos, pesquisadores, das pessoas que se interessem por essas questões. Então não percam a nossa atividade pela internet. Aliás, pela internet também os irmãos podem mandar os seus e-mails para nós. Nós temos um e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com, e um outro e-mail que é culturaespírita@oi.com.br. Além disso, nossos telefones 2224-1060, 2224-0736, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar, no centro, prédio do SERJ, aqui no Rio de Janeiro. Neste último bloco do nosso programa, o Assaruí seleciona do livro Palavras de Vida Eterna mensagens que nós vamos discutir aqui, ler e comentar juntamente com os nossos companheiros. Dessa vez, Palavra de Vida Eterna é um livro de Emmanuel, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, foi publicado pela editora Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em Minas Gerais, né? Então, dessa vez vamos ler o texto que se chama Perante Jesus. E ele se desenvolve com o pensamento de Emmanuel, naturalmente, a partir de uma pergunta em que Mateus coloca em 26, 22. Porventura sou eu, Senhor? Interessante essa pergunta. Estava perante Jesus, porventura sou eu, Senhor? Diz o nosso Emmanuel. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Essa questão de Judas, sabe, é uma questão que nos chama muita atenção. Porque é claro que Jesus sabia qual era o papel de Judas, né? É claro. Quando ele o chamou, Jesus sabia claramente de tudo. Além do mais, alguém teria que desenvolver aquele papel. Porque todo o término, né, daquela mensagem de Jesus deveria terminar na cruz, na crucificação. Uma tortura terrível, né? Uma morte a mais dolorosa que existia, justamente para chamar a atenção. Isso era uma coisa importante. Então alguém tinha que cumprir esse papel. E esse papel foi Judas que cumpriu. Aí as pessoas associam, né? Foi tão terrível o sofrimento íntimo de Judas que ele acabou se suicidando, conforme se diz. Mas certamente alguém teria que cumprir esse papel. Então foi uma tarefa. Judas faz parte da missão de Jesus, como os outros apóstolos, cada um com as suas tarefas. Só que a nossa leitura, né, religiosa que se fez ao longo dos tempos coloca Judas como traidor, né, como se Jesus tivesse sido enganado. Jesus sabia de tudo, não é verdade? Aliás, a tradição cristã malha o Judas no sábado até hoje, né? Até hoje, né? Quer dizer, na verdade, ele cumpriu um papel. Naquele drama do Gólgota, né, ele cumpriu um papel. Porque se não houvesse o drama do Gólgota, será que aquela coisa que aconteceu impacto, lá dentro da Palestina, num lugar escondido do mundo, dominado pelos romanos, será que aquilo teria essa repercussão? Eu acho que não. Então, sabe... E depois o Judas, dentro desse papel, nós sabemos por informações dos amigos espirituais, ele sofre muito até hoje, quer dizer, de uma maneira mais tranquila, etc., mas ele sofre ao ver que a sua memória ainda é uma memória abjurada. Não compreendem. Porque ele foi anatematizado, né, ao longo do tempo, o traidor, o bandido, né?
Não é isso, né? A pessoa, ele na verdade era uma espécie de intendente lá da comunidade, né? Ele era encarregado do recolhimento das compras, etc. Não consta que ele tivesse cometido nenhuma desonestidade, né? Ele era um homem afeito aos recursos, ao dinheiro, mas também ele cumpriu o seu papel, né? Hermínio Miranda nos sugere que todas essas coisas foram purificadas através da fogueira de Joana d'Arc. Uma sugestão de... E o professor Pastorino, né, coloca de maneira extraordinária essa questão do papel de Judas na atividade de Jesus Cristo. Então, diante da palavra do Mestre, diz o nosso Emmanuel, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Interessante isso, né? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa, terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho do nosso desvairamento individual? Né? Realmente é muito interessante isso. Quantos de nós nos colocamos, não, eu sou cristão, eu amo a Jesus e rezo para Jesus, mas na hora H a gente fracassa muitas vezes. Não é, de certa maneira, desonrar, né, o nome do nosso afeto por Jesus? Não é, de certa maneira, descumprir a relação que a gente procura estabelecer com Jesus? E diz o nosso Emmanuel, né? Então, quantas vezes nós vendemos Jesus no altar do próprio coração? Então, diz ele, nos prélios da vaidade e do orgulho, né? Nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no olvido de nossos deveres, no aviltamento do nosso próprio trabalho. Quer dizer, então, todas as vezes que nós falseamos aquilo que Jesus ensinou, de certa maneira, nós estamos negando a Jesus. De certa maneira, nós estamos no altar do coração vendendo Jesus a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa preguiça, a nossa indisciplina, a nossa maldade, a nossa incúria. É certo. Você vê bem, nas posturas éticas e morais do cristianismo, as regras são muito claras. O Sermão da Montanha nos ensina, os próprios 10 mandamentos da lei de Deus nos ensinam. Nós temos todos os recursos, né? Em particular no nosso caso de espíritas, nós temos no Livro dos Espíritos as leis morais, que são de uma clareza insofismável, né? E, no entanto, nós, dentro dessa filosofia de sermos cristãos, de sermos dessa ou daquela religião, nós estamos exatamente fazendo essa negação o tempo todo. No momento em que nós exercemos, né, o nosso poder para que a miséria se aumente e para que os nossos valores materiais aumentem às custas de gente que morre de fome, esses desvios hospitalares, essas ações
de desmando e de não aplicação de recursos, todos estão negando ao próprio Cristo, estão indo contra os princípios que ele nos ensinou, que ele nos orientou, os princípios do amai-vos uns aos outros, da caridade para com o próximo, né? O amor a Deus, essas coisas todas. Na hora em que nós criticamos o nosso irmão, encontrando nele defeitos que nós estamos vendo neles e somos cegos para os nossos próprios, todos esses momentos são momentos de negação do Cristo. Então é a questão de se perguntar, mas seremos nós? E a resposta é objetivamente, infelizmente, né? Temos sido muitas vezes negadores do Cristo pela nossa experiência de vida, né? E o nosso Emmanuel, depois que coloca todas essas questões, ele arremata dizendo isso, né? Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Interessante que todas as grandes almas, né, se colocavam numa posição de extremíssima modéstia, né, em relação às suas qualidades perante o Cristo, né? Todos eles marcavam essa diferença imensa entre a sua possibilidade de produzir alguma coisa, segundo o Cristo nos ensinou, e a realidade da sua vida, né? Quer dizer, a modéstia era a grande característica, né? A humildade efetiva é a grande característica dessas almas. Agora, nós estamos aí no mundo, né? Um mundo cheio de ambições, de interesses, de desejos, e muitas vezes nós naufragamos, né? Porque estamos caminhando nesse mundo complexo, difícil, nesse planeta ainda de expiações e de provas, onde talvez nós estejamos mais próximos do nosso primitivismo do que da nossa verdadeira estrutura evolutiva superior. É mesmo. Não é verdade? É mesmo. Então, orgulho, vaidade, egoísmo, imposição, né? Dominação, fortuna, dinheiro, posição, prestígio, tudo isso são coisas que a gente luta, né? Luta encarniçadamente para alcançar isso, achando que são nossos direitos. Na verdade, o nosso grande dever é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Foi o que Jesus nos ensinou. E todas as vezes que nós falseamos isso, somos mais ou menos assim, traidores, né, do que ele nos disse. É curioso refletir sobre isso. Isso. É curioso também, César, que na frase que Emmanuel fala, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não. Então a pergunta que o ouvinte pode eventualmente fazer é: mas como conscientes ou não? Se nós temos as regras claras da ética e da moral cristã, como é que nós podemos cometer erro inconscientemente? Cometemos. E o próprio Cristo nos ensinou que isso é possível, porque lá no seu madeiro, na cruz, né, dolorosa, ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Esses são inconscientes. É inconsciência. Entendeu? Então, porque o orgulho, a vaidade, a ambição, elas cegam. É verdade. A pessoa perde a consciência dos valores humanos, porque fica agarrada naquela volúpia, naquela necessidade do poder, do dinheiro, das coisas materiais. Então, é por eles que o Cristo pede também. É isso. Então estamos chegando assim ao final do nosso programa, muito agradecidos pela audiência, né, pelo carinho, pelas demonstrações de afeto que temos recebido continuadamente, e vamos passar para o nosso Açaruí para as suas despedidas. É para, como sempre, César, agradecer essa audiência a que você se refere, né? Nós somos abençoados quando podemos receber a oportunidade de transmitir aquilo que podemos dividir
com os nossos amigos, né? E que com isso possamos gerar neles a reflexão, a melhor intenção e eles evidentemente produzirem e realizarem muito mais do que nós sabemos e podemos. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja, muita paz a todos os corações, uma semana boa e até a próxima semana neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem. Revista Cultura Espírita, junho de 2012. Artigo central: Magnetismo e Espiritismo, Ciências Irmãs. Paulo Henrique de Figueiredo. Pelos caminhos da educação. Ecologia 1. Homem-Natureza e a Ecoética. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência. Atrações e repulsões áuricas e a Física Quântica. Moacir Costa de Araújo Lima. Entrevista de junho: a transição planetária e os novos rumos para o planeta no século XXI. Lara Moutinho da Costa. Crônicas de Família, Ana Guimarães, o perfume do amor. Destaque para a UPI André Luiz, Passa Quatro, Minas Gerais, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Empatia, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Problemas de Mediunidade, Estudos Psíquicos. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Ayrton Xavier, Trabalho, Solidariedade e Tolerância. Na página da Juventude, o nosso jornalista Marcos Leite, a responsabilidade do jovem no meio ambiente. Revista Cultura Espírita. O lançamento do Clube de Arte para o mês de junho é o CD do seminário Transição Planetária. Este CD contém a primeira parte em áudio do seminário realizado pelo expositor espírita Divaldo Pereira Franco, no 28º Congresso Espírita do Estado de Goiás. São 70 minutos de esclarecimentos sobre o momento em que vivemos na transição de nosso planeta para o estágio de mundo de regeneração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.